paz do Senhor, muito bom dia! Que o Senhor te abençoe, que a sua segunda-feira seja uma segunda-feira muito abençoada, muito poderosa e que a mão grandiosa, majestosa do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre os seus negócios. Que a sua semana seja esplendorosa, seja magnífica, em nome de Jesus. E nós estamos aqui para darmos sequência na nossa série de vídeos sobre escolhas. Nós vamos falar sobre escolhas essa semana, porque nós fazemos escolhas diariamente. Fazemos escolhas boas e ruins, fazemos escolhas acertadas e escolhas totalmente erradas. E ontem nós falamos sobre a principal e a maior de todas as escolhas: escolher Jesus Cristo, escolher a vida eterna. Isso é majestoso, é poderoso. E hoje nós vamos falar, gente, de uma outra escolha mas muito importante para quem quer chegar lá. Você quer chegar lá? Esse lá, você decide. Esse lá é uma promoção no trabalho, é uma vida bem sucedida em casa, é ser um marido melhor, uma esposa melhor, um crente melhor, uma crente melhor. Eu não sei, mas Deus tem um projeto de vida para você e Ele deseja, Ele anseia que você chegue lá e chegue lá da melhor forma possível. Por isso hoje, gente, eu quero falar com você sobre... Vou diminuir a minha imagem aqui porque eu estou muito bonito. Então vou deixar eu mais quietinho no canto aqui, porque senão... vocês vão ficar olhando para minha beleza, não vai dar muito certo. Então olha lá. Escolhendo avançar em meio ao incerto. Caminhando, avançando pela fé. E talvez você já tenha você já se sentiu talvez parado, incapaz de dar um próximo passo diante de um desafio. Eu já me senti assim algumas vezes. A vida frequentemente nos coloca em encruzilhadas, onde a incerteza e o medo podem nos paralisar. Talvez essa seja a realidade de alguns de vocês hoje, nesta segunda-feira. Você está parado, você está paralisado, sem saber. Mas Deus hoje está dizendo para você: escolha avançar pela fé em meio ao incerto. É pela fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: somos lembrados, ou o versículo nos lembra, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha que coisa interessante, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Você necessita escolher avançar. Porque Deus tem um projeto, um plano na sua vida. Assim como um explorador avança em um terreno desconhecido, guiado por um mapa e uma bússola, nós somos chamados a escolher seguir em frente pela fé. É um chamado de Deus, é um chamado. Confiando na direção de Deus, mesmo quando o caminho à frente é obscuro. Prepare-se para fortalecer a sua confiança e escolher avançar pela fé em todas as áreas da sua vida. Eu coloquei aqui um primeiro aspecto, a bússola da fé na jornada. Hoje em dia a gente logicamente não usa mais a bússola, nós usamos aí o GPS, o celular, usamos o Waze. Mas a bússola é um instrumento que sempre vai apontar para o norte e até não muito pouco tempo atrás todo mundo se orientava por ela. Escolher seguir em frente pela fé é abraçar a jornada com confiança, mesmo sem ver o quadro completo. É como um avião que decola em meio a uma névoa. Você já voou assim e estava chovendo? A primeira vez que eu fui voar, olha só, eu fui fazer uma viagem para Israel. Primeira vez que eu voava assim, para mais longe, né? E quando estávamos lá em São Paulo, estava chovendo. E o avião foi decolar com chuva e tudo. Eu falei, meu Deus, mas como é que ele vai passar essas nuvens aí, essas trovoadas, esses relâmpagos, trovões? E lá foi o avião e passou por tudo aquilo, confiando nos instrumentos de navegação e na habilidade do piloto, logicamente.
É a capacidade de manter o foco no destino, mesmo quando enfrentamos turbulências e obstáculos inesperados. E de encontrar forças na fé, para superar cada etapa do caminho. Confie no Senhor. Se o Senhor te mandou ir, lembra de Abraão? Abraão foi isso. Deus falou, vai. E ele foi. Ele não olhou para trás. Isso nos ensina algo importante hoje. Nós temos que avançar sem olhar para trás, confiando naquele que nos motiva, que nos inspira a avançar. Que área você precisa avançar hoje da sua vida? O que você está precisando andar? Deus está falando com você. Avançando no impossível. O povo de Israel se viu preso entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Diante do aparente beco sem saída, Deus ordenou que Moisés avançasse e abrisse o mar. Meu Deus! Israel poderia ter esperado e recuado, mas escolheu seguir em frente, testemunhando o milagre da travessia. A história do Mar Vermelho nos ensina que escolher avançar pela fé nos permite experimentar o sobrenatural de Deus em meio ao impossível. Sabe essa situação aí que está te travando, parando e que você precisa avançar? Olha só, vá com tudo, porque você vai viver o impossível, o milagre, avançando. É quando você vai que você vê o milagre. Lembra de Pedro quando Jesus fala, sai do barco? Ele saiu. Se ele não sai, ele nunca teria andado sobre as águas. Mas como ele ouviu e obedeceu e teve fé, não parou, mas seguiu. Ele viveu um milagre extraordinário. Nós estamos falando dele hoje, 2000 anos depois. Nem conhecemos ele. Um dia conheceremos no céu. Você precisa descer do barco. Você precisa marchar rumo ao Mar Vermelho. Deus vai abrir. Vai em frente. Avançando contra os gigantes. É um outro aqui, ó. Davi, um jovem pastor, se apresentou para enfrentar o gigante Golias. Quais são os seus gigantes de hoje? Hein? Presta atenção, ó. Quais são os gigantes de hoje? Um guerreiro temido por todo o exército de Israel. Estava todo mundo com medo dele. Aos olhos humanos, a luta era desigual e sem chance para Davi. No entanto, Davi escolheu avançar pela fé, confiando no poder de Deus e não em suas próprias forças. A vitória de Davi sobre Golias nos inspira a escolher avançar pela fé, mesmo diante dos gigantes que se levantam em nossas vidas, sabendo que Deus nos capacita para vencer. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quais os gigantes que você tem à frente, mas vá em direção a eles pela fé e em nome de Jesus, e a vitória será sua, eu creio. Avançando pela fé em meio às tribulações, o apóstolo Paulo enfrentou inúmeras dificuldades em sua jornada missionária, perseguições, prisão, naufrágios e muitas outras tribulações, né? Só você ler Atos dos Apóstolos, as cartas, né? Você vai ver. Apesar de tudo, Paulo não desanimou e escolheu seguir em frente pela fé, proclamando o evangelho com ousadia e perseverança. O exemplo de Paulo nos desafia a escolher avançar pela fé mesmo em meio às provações, confiantes de que Deus nos fortalece e nos sustenta em cada passo. Oh, meu irmão, minha irmã, avance, não permita que essa situação te pare. Vai pela fé. Vai na oração, vai no jejum, vai na confiança em Deus. Você não pode parar. Tem um milagre para você viver se você não parar. Tem pessoas que dependem de você não parar para serem alcançadas. O milagre será vivido se você não parar, mas se você avançar. Conclusão. Diante das incertezas e desafios que a vida apresenta, escolha seguir em frente pela fé. Não permita que o medo e a dúvida o impeçam de avançar no propósito de Deus para a sua vida. Escolha seguir em frente. Escolha ir pela fé. Confie na bússola. Mantenha o foco no destino celestial e avance com coragem e determinação. Lembre-se, a fé é a âncora da alma e a chave para experimentar o melhor de Deus em todas as circunstâncias.
Vamos refletir? Em quais áreas da sua vida, da minha vida, temos sentido dificuldade em seguir em frente? Que instrumentos de fé você pode utilizar para guiar seus próximos passos? Perguntas importantes. Deixa eu deixar uma lição de casa para você e para mim também. Leia e medite no Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Identifica ali versículos que falam sobre a direção e o guia de Deus em nossa jornada. Por que não escreva? Escreva uma oração. Se está difícil de falar, escreva, porque quando você escreve é melhor do que só falar. Escreva uma oração pedindo a Deus força e direção para seguir em frente em uma situação específica que você está enfrentando. E você vai viver o milagre, vai testemunhar o milagre, porque nós precisamos avançar pela fé. Pai, em nome de Jesus, ajuda a mim, Senhor, ajuda este meu irmão, esta minha irmã a avançar pela fé. Precisamos, Senhor, da Tua presença e precisamos do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém